Bom dia, meu querido e amado irmão. Bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia em que nós consagramos tudo ao Senhor, né? Nós queremos dedicar a nossa vida, a nossa família, né? O nosso trabalho, os nossos bens. Nós queremos servir ao Senhor. Nós amamos ao Senhor. Desta forma, nós vamos começar orando, agradecendo, né, a Deus por mais um dia de vida, de saúde que nós temos, o ar que respiramos, tudo que o Senhor tem provido para nós. Nós agradecemos a Ele por tudo. Então vamos ficar de pé. Você que nos acompanha aí da sua casa, abra sua Bíblia com a sua família também, né, e venha adorar o Senhor conosco. Não fica assistindo. Nós aprendemos que quem assiste, quem recebe o culto é o Senhor. Ele está no trono, Ele está recebendo. Nós adoramos, nós servimos. Então, Gabriel vai orar. Graças a Deus, eu Pai, Senhor, pela fidelidade do amor, Pai. Muito obrigado, Deus, Pai, Jesus, que o Senhor nos dá para nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua produção, pela nossa vida. Muito obrigado, Pai, por tudo, Deus. Quero te pedir, Deus, que o Senhor está abençoando esse culto que está se iniciando, Deus, tudo que for feito aqui, Senhor, para nós. Abençoe, Pai, cada família, Pai, que está aqui presente, aquelas que estão em casa também, que o Senhor está abençoando, Deus, suprindo, Pai, cada necessidade, Deus, suprindo todos nós. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem cuidado de nós, Deus, tem nos abençoado também. Deus, tem livrado nós, Deus, desse mal que necessidade. Obrigado, Pai, por tudo. Amém. Vamos cantar Quero Louvar-te. Você quer louvar o Senhor? Amém? Ixi, cadê os crentes? Amém? Amém. Canta aí. Louve ao Senhor. Estávamos orando essa semana, na quarta-feira. Deus
tem respondido as nossas orações. E amém por isso. O nome de Deus seja engrandecido, seja louvado. Irmãos, vamos continuar a nossa aula no livro de Tiago, na carta de Tiago. Nós estamos esse é o quarto domingo, né? E nós vamos dar sequência. Então, Tiago capítulo 1, versículos de 12 a 15. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Se você tem acompanhado na sua casa, tem estudado com a sua família, é uma carta que nos encoraja a passar pelas provações com fé, tendo uma vida de oração, sem duvidar, sendo uma pessoa íntegra, inteira, uma pessoa de Jesus Cristo. Tiago vai nos dar alguns exemplos também de vida em que nós podemos nos espelhar. Ele também se espelha na pessoa de Jesus Cristo através do seu sermão do monte, ali em Mateus capítulo 5. Você vai ver que tem algumas palavras muito semelhantes ali. E ele traz a mensagem do Senhor na sua vida.
depois de ter uma conversão genuína. Você pode ler Atos, você pode ver também Gálatas. O apóstolo Paulo vai falar bem da pessoa de Tiago. Nós vamos falar hoje sobre provação e tentação. Eu já tinha trago algo semelhante na segunda mensagem, falando sobre o valor ao passar pelas provações. Nós devemos dar valor. Muitas pessoas murmuram, muitas pessoas reclamam, muitas pessoas não gostam de passar pelas provações, pelas adversidades, mas nós entendemos que é plano de Deus, que é direção do Senhor para as nossas vidas. Ele quer nos amoldar, Ele quer trabalhar em nossas vidas, assim como um moleiro trabalha no vaso. Ele desmancha, ele tira as pedras, ele tira as imperfeições. Ele quer trabalhar na nossa vida, e muitas vezes nós somos falhos, somos pecadores, e Deus quer nos provar, quer ver o que há no nosso coração. Então Tiago capítulo 1, versículo 12 até o 15 diz assim a palavra do Senhor: feliz é o homem, ou em outra tradução, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo cobiçado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombra inconstante. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Pai bondoso. Obrigado pelas Suas dádivas derramadas em nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos salvou através da Tua palavra, que foi pregada, e a fé veio pelo ouvir a palavra do Senhor. Porque um dia Seu Filho Jesus morreu na cruz por nós, derramou Seu sangue precioso, nos comprou com Ele, Deus. Nós somos Teus, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor demonstrado na cruz. Nós estamos aqui demonstrando que Te amamos, ó Pai. Muitas vezes nós ficamos com medo, muitas vezes nós ficamos desencorajados, desanimados, ó Deus, sem esperança. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós lembramos das misericórdias do Senhor, nós somos renovados, ó Deus. Nós temos a alegria da Tua salvação. Não deixe que isso se esfrie. Não deixe que nós nos tornemos cristãos, como a Tua palavra diz, morno, amolecidos, ó Deus. Nos ajude a ser fervorosos na oração, na palavra do Senhor, na comunhão. Nos ajude, Pai, a meditar na Tua lei dia e noite, e nos amolda através dela, a sermos parecidos com o Seu Filho Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, nós vamos aprender aqui, irmãos, um pouquinho o que é a provação e tentação. É interessante quando nós olhamos ali no Antigo Testamento, nós vemos os israelitas, o povo judeu, eles foram instruídos, eles não poderiam colocar Deus à prova. Lá em Deuteronômio capítulo 16, capítulo 6, versículo 16, vai falar que nós não devemos colocar o Senhor à prova, testar o Senhor, a duvidar do Senhor. Muitas vezes nessa pandemia a gente colocou Deus à prova. Lá no comecinho, vou pisar na rua porque eu sou ungido do Senhor, eu sou protegido pelo Senhor, eu não preciso de máscara, Deus vai me proteger. Quem disse? Não é verdade? A gente coloca o Senhor à prova, e semelhante com o povo de Israel, colocaram o Senhor à prova,
e nós vemos isso ali em Êxodo, capítulo 17, versículos de 2 a 7, vai dizer assim: por essa razão queixavam-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Eles estavam sendo levados pelo deserto, eles sabiam que o Senhor ia suprir as necessidades dele, ia cuidar dele, mas eles estavam reclamando, colocando o Senhor à prova a todo custo, a toda hora, a todo momento, duvidando do Senhor. E muitas vezes eles falavam para Moisés: era melhor ter morrido lá no Egito, pelo menos lá a gente tinha comida, lá a gente tinha de beber. Mas era uma mentalidade de escravo, era uma mentalidade de pessoas presas, escravizadas pelo faraó. E ele continua, versículo 3 ali do capítulo 17 de Êxodo: mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então, estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passa-se à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a que você feriu o Nilo, e vá adiante. Versículo 6: eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para que o povo beba. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então Massá e Meribá é um lugar onde o significado é tentação, pôr à prova. Ali eles colocaram o Senhor à prova, duvidaram do Senhor. E nós vimos nessa leitura aqui que Deus, ele não tenta ninguém, não faz mal a ninguém. E muitas vezes nós colocamos o Senhor à prova, duvidando do seu amor, do seu cuidado, falando que ele tem nos provado, ele tem nos colocado nesse mal, nesse caos. É interessante quando nós olhamos para a vida de Jesus, ele é levado ao deserto a ser tentado. Se você se dirigir bem e se atentar à escrita ali, você vai ver que é a soberania de Deus, é o Espírito Santo que está levando ele como um segundo Adão, representado ali, porque o primeiro já havia caído. Ele caiu na tentação de Satanás, juntamente com a sua esposa. Eles caíram. Então Jesus vem como um segundo Adão, ele revestido do Espírito Santo. Quando começa seu ministério, depois de ser batizado, ele é levado ao deserto a ser tentado. E ele foi provado. Mas o Senhor Jesus, depois de 40 dias com fome, ali jejuando e orando, você vê que Satanás vem e traz a investida. E isso nos faz nos pensar, nos faz nos atentar que a tentação vai vir quando nós estivermos fracos, nós estivermos sedentos, e vamos ser muitas vezes provados. Mas o Senhor, o que o Senhor fez? Ele usou a palavra. Muitas vezes nós não usamos a palavra do Senhor, nós não temos a palavra do Senhor guardada em nossa mente, nosso coração. Mas Jesus tinha. E ele fala isso: não põe o Senhor teu Deus à prova, nem só te confiará o homem, adorarás somente ao Senhor, o teu Deus, e a Ele se prostrará. Nessas 3 investidas que Satanás fez contra Jesus Cristo, o Senhor Jesus usou a palavra, e no final ele teve êxito. No final ele foi vitorioso. Os anjos trouxeram comida, ele foi engrandecido naquele momento. Nós, a pessoa de Jesus Cristo, vamos passar pelas provações, vamos passar pelas tentações, mas nós temos que ter a palavra do Senhor, nós temos que estar fortificados pelo Espírito Santo. E se estivermos olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós vamos passar pelas provações, dando glória ao Senhor, sem murmurar,
sabendo que vamos ser uma pessoa melhor, né? na presença do Senhor Jesus Cristo. Seremos amoldados, seremos transformados. O termo aqui para prova é usado por Deus quando Ele trabalha na vida de Abraão. Ali em Gênesis 22 você vê que Deus prova Abraão. E ele vai de bom grado, ele oferece o seu filho. Nós vemos isso em vários outros personagens da palavra do Senhor. E quando nós olhamos isso para a palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor, Ele vai trabalhar em nossa vida dia após dia, para que a nossa fé cresça mais e mais, como nós vimos aqui em Tiago, no capítulo 1, versículos de 2 em diante, para que nós tenhamos uma perseverança maior. Mas o que nós podemos aprender aqui, diante desse texto de Tiago? Se você foi para Êxodo, pode voltar ali, Tiago, capítulo 1, versículos de 12 a 5, nós vamos permanecer nesse texto. Nós entendemos que as provações vêm de Deus, né? Nós entendemos que as provações da vida é uma dificuldade que muitas vezes nós vamos passar, como uma prova que o professor dá ao seu aluno. Ele quer conhecer o que você tem aprendido, Deus vai fazer isso. Mas as tentações, muitas vezes, ela emana do nosso coração, de nós mesmos. Nós vamos ver isso no texto. Vem também do sistema que o mundo traz e vem de Satanás. Muitas vezes a gente só coloca a culpa em Satanás, mas a gente não olha para o nosso coração. E a palavra de Deus vai mostrar isso. Vamos lá então. Hoje nós vamos ver aqui as diferenças, o propósito entre provação e tentação. E primeiro, nós vemos que a provação, né, depois de tudo aquilo que nós já explicamos, ela tem um prêmio. Ela tem um prêmio para aqueles que passam pelas provações. O prêmio da perseverança na provação, versículo 12. Feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago está aqui empregando as bem-aventuranças. Lembra que ele está lembrando do Sermão do Monte? Bem-aventurado, feliz, rico é essa pessoa, o chamado de Deus. Então Deus ele está ali mostrando a Tiago que a pessoa que passa pela aprovação é feliz, porque ela está sendo amoldada pelo Senhor. Essa é a ideia, é ser uma pessoa feliz, que tem o resultado de uma fé aprovada ao passar pelas turbulências da vida. Ser uma pessoa feliz ao passar pelas turbulências, pelas dificuldades. Então, quando nós lembramos do versículo 2, né, nós vemos aqui: meus amados irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar de diversas provações. E é difícil, né? Quando a vida nos dá limões, a gente faz aquela cara franzida, né? De amargo. Mas Tiago vai falar: tende um motivo de passar por várias provações de modo alegre, porque essa provação vai fazer de você uma pessoa madura, vai fazer de você uma pessoa que vai perseverar. Por que eu tenho que perseverar? Porque no final há um prêmio. Como um aluno, né, que recebe a prova do seu professor, ele tem um prêmio, ele tem uma boa nota, ele vai ser qualificado, aprovado, e ele vai passar de série. Mas para o cristão, o que ele recebe? O que ele recebe quando ele passa pela aprovação? Nós podemos ver que os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que já creram no Senhor Jesus, os filhos de Deus, eles vão receber recompensas. E aqui a palavra de Deus vai falar que aqueles que perseveram, que continuam, que correm, ele está meio que olhando para aquela pessoa que está correndo, aquele persevera, continua, ele vai receber uma prova, porque foi aprovado.
Então, nós vemos aqui também que Paulo menciona na palavra de Deus algumas dessas recompensas. Aqueles que amam ao Senhor. Nós vemos aqui que essas recompensas são chamadas de coroa aos vencedores. Aqueles que permaneceram, aqueles que perseveraram. E cada coroa trata de um aspecto da vida cristã. Então, a primeira coroa que nós podemos ver é a coroa incorruptível como prêmio do combate espiritual. Vamos ver 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 até o 27. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. A coroa incorruptível como prêmio do combate espiritual. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal maneira que alcance o prêmio. Todos que competem no estágio, todos os que competem nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como que corre sem alma, e não luto como que esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser envergonhado. Então Paulo, ele está falando de uma recompensa, e essa coroa aqui, ele compara com a coroa que muitas vezes os atletas daquela época, que eram romanos, participavam ali no Coliseu, aquelas corridas, aqueles atletas, eles recebiam uma coroa que se chamava Stéphanos, que era uma coroa de louro, de folhas, era feita toda artesanalmente, era dada àqueles atletas como um prêmio, né, que ele conseguiu, que ele perseverou, que ele foi até o fim. Mas ele fala que essa coroa é uma coroa perecível. Nós vemos a palavra do Senhor, até mesmo aqui em Tiago, que a flor, ela tem todo o seu esplendor, mas ela murcha. E como essa coroa também era feita de louro, ela iria murchar, ela iria apodrecer. Mas Paulo fala, olha, nós corremos diferente deles, nós corremos para alcançar o alvo. Nós subjugamos o nosso corpo. Nós não fazemos isso por fazer, mas nós colocamos o nosso corpo, a nossa carne, como escravos. Nós subjugamos isso, nós agonizamos essa dor para ganhar uma coroa que dura para sempre, incorruptível. Essa era a coroa que Deus daria a todos que permanecessem fiéis ao Senhor, como um combate da conduta espiritual. Era uma coroa que dura para sempre. E quando nós olhamos lá em Apocalipse, nós vemos que Deus vai dar também essa coroa aos seus. A segunda coroa que nós podemos ver na palavra do Senhor é a coroa da glória, como um prêmio do servo para os seus obreiros. Primeira de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Então, Pedro está falando sobre mais um prêmio, mais uma coroa, a coroa da glória, como prêmio aos serviços para os obreiros fiéis, então, aqueles que servem ao Senhor, não só os obreiros, mas aqueles que têm servido ao Senhor todos os dias, com amor, com dedicação, com zelo, vão ganhar essa coroa. Nós também vemos a coroa da vida como prêmio da aprovação, esse que Tiago fala, coroa da vida, ao passar pela aprovação, aquele que não desiste, aquele que não abandona, aquele que não murmura, mas que passa pela aprovação, agonizando, chorando, mas sabendo que no final o Senhor vai
cuidar dele, assim como cuidou de Jesus, assim vai abençoar a vida dele, vai amoldar a vida dele com a de Cristo. No final, ele vai ter coroa da vida. Quarto, a coroa da justiça, como prêmio da salvação para aqueles que amam a volta de Cristo. Muitos desejam que o Senhor volte, outros nem tanto. Deus, que o Senhor não volte agora, porque eu tenho que fazer coisas. Mas nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Paulo vai falar lá em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8, vamos lá? Você vai aprendendo, vai sabendo que tem um prêmio aqueles que estão dedicados ao Senhor, aqueles que têm perseverado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que eu amo a sua vida. Paulo ele tinha perseverado, tinha guardado a fé. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Então, nós vemos aqui que a coroa da justiça é um prêmio para aqueles que anseiam a volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não está aqui. Muitas vezes nós queremos juntar tesouros, coisas. Você pode ter uma vida boa, você pode ter uma casa bonita, um carro bom, vestes bonitas também, mas a nossa pátria não está aqui. Muitas vezes nós queremos ajuntar aqui, tesouros aqui, mas Jesus Cristo fala que nós devemos ajuntar tesouros nos céus. Paulo sabia que ele tinha batalhado, ele tinha lutado com toda a sua força, ele tinha pregado a palavra do Senhor, ele tinha guardado a fé, ele não tinha abandonado, ele não era um apóstolo, mas no final ele sabia que o justo juiz, Jesus Cristo, ele daria um prêmio para ele. Nós devemos ser como Paulo, guardar a fé, não abandonar. Muitas pessoas têm se esfriado, é morno, não é intenso na sua adoração ao Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui, louvando ao Senhor, e muitas vezes a gente tem que falar, vamos cantar mais forte. Você está lá mudo, com a cara emburrada, domingo de manhã, que preguiça. Não faça de qualquer jeito, faça para o Senhor que você está olhando, sabe que tem um prêmio. Deseje a volta do Senhor, quanto mais rápido melhor. Você não vai pegar esse vírus, corona. Você não vai pegar outras doenças se o Senhor voltar hoje, neste momento. Tem um hino no cantor cristão que fala sobre isso. E lá na Betel, lá na minha outra igreja, a gente cantava muito. O pastor gosta muito, o pastor Elis, gosta muito dele. Canta esse hino direto. Nós devemos, ele estava ensinando a igreja a amar a volta do Senhor. Nós devemos amar a volta do Senhor. A coroa da alegria, a quinta e última, a coroa, vai falar sobre aqueles que ganham almas. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois quem é a nossa esperança? Pois quem é a nossa esperança? Alegria ou coroa em que nós gloriamos perante o Senhor na nossa vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 1, diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor. Ó,
Paulo estava falando a essa igreja e ele estava falando aos outros irmãos, aqueles que ganham, tem a coroa da alegria, como um prêmio para aqueles que falam de Jesus Cristo, as boas novas. E quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá com seus colegas de faculdade, de escola, com a sua família, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, você pode ter essa coroa, receber esse prêmio do Senhor, ser galardoado por isso, porque você tem pregado as boas novas. Muitas pessoas não vão receber essa coroa, sabia disso? Porque não pregam, tem medo. Paulo era ousado, ele sabia que ao pregar a palavra do Senhor, as pessoas teriam fé em Jesus Cristo e creriam no Senhor, teriam fé. Então aqui nós vemos essas 5 coroas, aqueles prêmios que o Senhor vai dar, não algo perecível, mas algo que dura e é eterno. Dura e é eterno. Nós podemos ter essa certeza, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar. Isso eu falo para mim mesmo. Então, eu tenho que sacar aquelas oportunidades que Deus me dá quando eu falo com o meu vizinho. Tem um relacionamento intencional. Talvez você não vai já falar de cara de Jesus Cristo para ele, mas você vai dar um bom dia, uma boa tarde. Você vai ser gentil com ele. Ele vai começar a perceber. Você vai chamar ele para talvez tomar um café lá na sua casa, né? Comer um pão. Ou talvez você não tenha essa oportunidade de ter um momento mais intenso, mas aquela pessoa que se encontra com você no ônibus e começa a puxar conversa com você, você pode falar de Jesus Cristo. Me lembro uma vez quando nós estávamos saindo com jovens, na verdade, sentei do lado de uma garota, e a menina começou a puxar a conversa comigo, né, uma garotinha. Falou: vocês estão saindo? Né? Esse bando de jovem aí, tudo doido, né? Alegre no ônibus. Ah, sim, a gente vai para um congresso, nós vamos se encontrar com os jovens. Ah, que legal. E você, está viajando? Ah, sim, a gente vai viajar. Minha filha, nossa. E aí eu comecei a puxar a conversa com ela e comecei a falar de Cristo. Talvez aquela pessoa não vai entregar a vida a Cristo naquele momento, mas ela teve a oportunidade de ouvir de Jesus. Você tem que ser intencional e sacar isso. Lembrar que a sua vida deve refletir Jesus. Eu não sou o maior exemplo disso, mas eu tenho que começar a compreender isso. As oportunidades que eu tenho, que Deus me dá, eu tenho que aproveitar para falar de Jesus. Segundo lugar, nós já vimos aqui um pouco sobre a aprovação. Nós sabemos e nós já aprendemos isso na primeira vez que eu trouxe esse estudo. A aprovação vem de Deus, a aprovação vem para o nosso bem, ela vem para provar a nossa fé, para nos tornarmos cristãos maduros, ela vem para nos edificar, para transformar a nossa vida. Mas a aprovação ela vem de nós, a tentação vem de nós mesmos, vem do sistema do mundo, vem de Satanás, vem para nos destruir, vem para nos afastar do Senhor. É isso que nós vamos ver agora, nesses 2 últimos pontos. Nós vamos ver sobre a força destruidora da tentação, através da cobiça. Versículo 13, vamos lá em Tiago, versículo 13. Do capítulo 1, diz assim: quando alguém for tentado, jamais fará dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tem. Versículo 14: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, nós aprendemos aqui que a tentação em si não é pecado, mas ao cair na tentação é pecado. Você pode ser testado, mas quando você foge, como José, ele foi reprovado. E nós vemos que não há tentação maior nós podemos passar que não é humano, mas Deus é fiel e Ele nos dá o escape. Ele nos dá o escape. E aqui nós vemos que Tiago ele vai usar uma palavrinha. No versículo 13 ele vai falar que Deus ele não é o tentador,
Ele não faz o mal e a ninguém tenta. Adiante nós vamos ver que Ele é o Pai das luzes. Então o próprio Deus aqui, Ele não vai tentar você, meu irmão. Saiba disso. Ele é soberano e Ele pode usar essas situações para conduzir você, como fez com Jesus Cristo, para saber o que há no seu coração, mas Ele não tenta você. Então, Tiago vai falar aqui sobre a cobiça. Cobiça, ela vem do latim essa palavra, e ela fala de um desejo recheado de avidez. Nós vemos que lá no Decálogo, nos mandamentos, nós não devemos cobiçar. É um mandamento do Senhor, nós devemos obedecer. Porque a cobiça vai falar de uma pessoa que pensa em si mesma. Nós vemos que os mandamentos é o que reflete ao amor a Deus e ao amor às pessoas. E quando nós deixamos de amar a Deus, nós deixamos de amar as pessoas, nós cobiçamos, nós queremos as coisas para nós mesmos. Cobiça vai falar de uma ambição grande. Tiago tem aqui em mente isso. Ele tem em mente, como um bom judeu, os mandamentos. Mas ele tem em mente também que nós devemos trabalhar e lutar contra a cobiça, esse forte desejo que há no nosso coração. Você talvez pode falar: não, eu não sou cobiçoso. Mas você sabe, lá no fundo, nós somos. E nós devemos lutar contra isso. Quando nós cobiçamos, talvez os bens materiais, talvez as posições, talvez algo que nós não temos, nós devemos rejeitar, nós devemos nos despir desse mau desejo e nos revestir de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que vem do Senhor, substituindo, colocando aquilo que vem de Deus. Então, Tiago vai falar sobre isso. Ele vai falar que essa tentação vem através da cobiça, desse mau desejo. Nós vamos ver aqui que como nós podemos tirar isso, esse mau desejo do nosso coração. Romanos capítulo 7. Vamos falar sobre um pouquinho desta lei. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Êxodo, versículo 20, 17, vai falar sobre isso. Um dos mandamentos. Então, Paulo está falando que ele não saberia o que é a cobiça, se não fosse por meio da lei. E a lei mostra para nós onde nós erramos. Ela fala onde nós falhamos. E ela aponta que aquele que tropeça em um ponto é pecador, como Tiago diz. Nós precisamos de Jesus Cristo para cumprirmos a lei em nossas vidas. Capítulo 13, versículo 9 vai dizer bem assim: pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Olha só, Paulo vai falar que nós devemos amar o próximo. E como nós amamos o próximo? Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar aquela pessoa e não cobiçar as coisas que ela tem, a posição que ela tem, quando nós amamos a ela. O amor não pratica o mal. O amor é o cumprimento da lei. Então, quando você ama a Deus, quando você ama o próximo, você está dizendo isso: eu sou um discípulo, eu faço discípulo, eu amo a Deus e eu amo as pessoas, eu quero servir a elas. É isso, irmãos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Efésios, capítulo 5. Vamos lá. Efésios, capítulo 5.
Versículo 3 diz bem assim. Vamos ler do versículo 1. Portanto, sejam meus imitadores como filhos amados. Versículo 2. E vivam em amor, como também Cristo os amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Versículo 3 agora. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então Paulo vai nos descrever várias coisas aqui que é pecado contra Deus, mas ele vai falar que nós devemos viver em amor, porque Cristo nos amou e se sacrificou por nós. Tem outros versículos que vai falar sobre isso, sobre a cobiça, mas nós vemos que cobiça é pecado. Pecado, e nós, quando cobiçamos, nós deixamos de amar a Deus e amar o próximo. Isso é fato, irmão. Quando nós cometemos algum pecado, qualquer outro, seja mentira, seja fofoca, seja o adultério, seja roubo, seja cobiça, nós deixamos de amar a Deus, porque nós estamos amando a nós mesmos. Nós deixamos de amar ao próximo porque nós deixamos de amar a Ele, e nós amamos a nós mesmos. É isso que nós falamos, gritando para Deus e para o próximo em alto e bom som. Quando nós fazemos esses pecados, nós pecamos. Fala, Deus, eu não te amo. Próximo, pessoas que estão ao meu redor, eu não te amo. É isso que nós estamos falando. Mas Paulo vai falar que nós devemos amar a Deus, amar as pessoas, colocar esse amor que Deus demonstrou na cruz no nosso coração, e assim nós vamos amar. A palavra de Deus vai falar que nós seremos discípulos dele se amarmos uns aos outros. Nós só vamos demonstrar que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo se amarmos uns aos outros. E a palavra é clara. Você quer demonstrar que você é um discípulo do Senhor Jesus? Ame o seu próximo. Ame as pessoas que estão ao seu redor. Ame as pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. Para nós fugirmos desse mau desejo, desse pecado, Tiago vem nos falando, nós precisamos amar. E amando, nós vamos estar obedecendo os mandamentos, a palavra do Senhor, que é adorar o Senhor e amar o próximo. Por último, esse ponto vai nos falar sobre o processo dessa gestação do mal no interior humano. Tiago, ele vai usar a gestação, este exemplo de uma mulher grávida que concebe e gera o pecado. Ele vai usar esse exemplo aqui, falando que quando nós cobiçamos, nós geramos algo. Olha só, versículo 15, do 14 até o 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo tentado, concebido, dará a luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então aqui ele vai usar esses dois verbos, este texto, falando sobre caçadores e pescadores, que é seduzido, que é arrastado. Tiago está falando que o pecado, essa tentação, é uma armadilha. E eu não sei se você já foi pescar, se você já foi pescar, legal, você vai entender um pouquinho. A pessoa pega a isca, coloca no anzol e joga, certo? E vai ficar esperando. Então o peixe ou aquele animal vai vir e vai ser seduzido por aquilo que lhe atrai. Ou talvez, se você já foi caçar, já montou uma arapuca para pegar um passarinho ou algum outro animal, você planta aquele monumento, aquela armadilha, coloca ali, camufla, para o animal parece que está tudo bem, mas quando ele é pego, ele é tragado por aquilo. Então ele vai usar esses dois termos, vai falar que é algo que é colocado, que é como uma armadilha através de rede, de anzol, e as pessoas, essas vítimas, elas são atraídas. Então o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E ele está comparando aqui a uma atitude
de uma prostituta. Como João vai falar lá em Apocalipse, na sua visão, daquela meretriz que seduz, que engana. E talvez você, lá naquele tempo, num mundão, vivendo uma vida longe de Deus, você sabe qual é a atitude dessas meretrizes, dessas mulheres do mundo? Se vestem, se perfumam, se embelezam, estão para seduzir a todos, os homens, não só os homens, mas hoje também até tem homens praticando isso, essa imoralidade. Eles estão ali seduzindo, atraindo. É interessante também que Salomão, ele é instruído desta forma, a não ser seduzido por essas mulheres que andam na escuridão, essas meretrizes. Davi vai falar isso: filho meu, ouve os ensinos do seu pai. Então, Tiago vai trazer essa comparação de não ceder às tentações, não ser seduzido por elas. Como eu falei, o livro de Apocalipse vai descrever essa sedução do mal como uma frequência grande ali para o povo de Israel. Eles vão ser seduzidos, vão ser atraídos por esse sistema babilônico que nós vemos aqui. Você pode ver isso no livro todo de Apocalipse. Então, o primeiro efeito da concupiscência é atrair o homem de seu repouso original. E o segundo, atraí-lo para a armadilha definitiva. Então, nós vamos aqui olhar de uma forma e de um exemplo vivo e eficaz que tem na palavra de Deus. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5, nós vamos ver e olhar isso para a vida de Davi. O rei Davi, ele pecou contra Deus quando ele desejou Batseba, ele cobiçou ela, ele desejou ela e trouxe para o seu quarto. Nós podemos enxergar isso claramente no processo da gestação do mal. Então, primeiro, nós vamos ver a ociosidade. Então, era um tempo que era para Davi estar guerreando. Era um tempo que Davi era para estar na frente do seu batalhão, guiando eles. Davi era um rei de batalhas. Era um homem que lutava, que batalhava. Mas o que aconteceu? Ele ficou ocioso. Falou: eu já batalhei muito, já lutei muito, desde a minha meninice. Lutei contra Golias, lutei contra os Moabitas, lutei contra os filisteus, lutei contra um monte de gente. Agora está na hora de descansar. A tentação vem quando nós estamos despreparados, irmãos. Saiba disso. Quando você está no Espírito, cheio do Espírito Santo, quando você está servindo, a tentação não vai vir muitas vezes aí. Satanás está esperando. Ele vai colocar a armadilha muitas vezes, ou seu coração vai estar emanando isso, que nós temos uma natureza pecaminosa. E se nós não estivermos nos revestindo da armadura de Deus, nós não estivermos nos enchendo do Espírito Santo, nós vamos cair. E o que acontece? Davi, ele não vai para a luta, ele fica em casa e fala: eu quero descansar, eu quero ficar aqui. Então, ele não está vigiando. Vamos lá, 2 Samuel, nós vamos ver este relato bíblico. 2 Samuel, para terminarmos, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Na primeira época em que os reis saíram para guerrear, olha só, na primeira época em que os reis saíram para guerrear, Davi não saiu. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu ele ficou. Era uma época que nós vimos que os reis saíam para guerrear, mas ele ficou. Ele ficou ocioso, ele ficou despreparado. Em segundo lugar, nós vemos a consciência dos olhos. Versículo 2: Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço.
Dormiu até tarde, olha só. E foi até o terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Poxa, mas por que aquela mulher não estava com roupa? Deixa eu te explicar um pouquinho. Naquela época as casas eram baixas, né? E a casa do rei era a maior de todas. Então, para ela, era normal. Estava na casa dela, ninguém via, né, comparado à rua. Mas o rei tinha uma casa enorme. E lá de cima ele via. Então, ele continua. Uma mulher muito bonita, tomando banho. E ela, né, foi cobiçada. Então, nós vemos aqui que numa tarde, Davi passeando, ele olhou para essa mulher. Ele vislumbrou, ele tornou seu olho fixo. Estava passeando e parou, olhou, desejou, e seu coração começou a maquinar. Sua mente também. Nós falamos que mente vazia é oficina do diabo. Ele deixou de ir para a guerra, ele mandou outra pessoa no lugar dele, Joabe, para conduzir o exército, e ficou. Então nós vemos que no momento ocioso, no momento que você está despreparado, desvigilante, é que Satanás vai vir para devorar. Então lembre de estar vigiando e orando, como a palavra de Deus diz. Lembra de buscar o Espírito Santo para encher a sua vida. Nós temos como princípio ser um discípulo cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 vai falar: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E como que você faz isso? Ouvindo a palavra do Senhor, buscando do Senhor, para que Ele te revista do poder do Espírito Santo, através de uma vida de oração. E era um momento que Davi não estava fazendo essas coisas, não estava tocando a sua harpa, não estava cantando, não estava adorando o Senhor, mas estava passeando, despreparado, desvigilante. E ele começa a cobiçar. Lembra? Como o Tiago fala, cobiça bem, seduz, engana, como uma armadilha. Por fora muito bonito, e a Bíblia vai ressaltar isso. Ela era muito bonita, uma mulher muito bonita. E em terceiro, há a concepção da cobiça. Então, a ociosidade, a concupiscência dos olhos e a concepção da cobiça. Eis aí o próximo passo. Versículo 3 vai falar: e mandou alguém procurar saber quem era. Disse: é Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e lhe deitou com ela, como havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Mas a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Tiago 1,15 vai falar: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Davi, o que ele faz? Já tinha maquinado tudo através do seu olhar. Ele fala: ó, vai lá e chama ela aqui, manda ela vir aqui. E o que acontece? Ele se deita com ela. Então, depois de ter feito tudo aquilo, a mulher manda uma carta para ele: não, eu estou grávida, vamos ter um filho. Qual é o resultado de tudo isso? Depois você pode ler essa história Davi foi avisado, e ele pega, ele manda que Urias deitasse com ela, né, depois daquela vitória que eles tiveram. Fala: vai lá com sua esposa. Ele: não, eu quero ficar aqui, eu quero servir. Olha só, era um homem que entendia que ele foi chamado para a batalha, não era tempo de descansar, não era tempo de ficar ocioso. Fala: não, nós vamos ficar aqui, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Não, vai lá, deita com sua esposa lá, rapaz, vai desfrutar desse bem e tudo mais, vai ter um momento, né, tudo mais, e sós com ela.
E aí ele vai, né? Tudo. Davi pensa que vai ficar tudo bem. Mas não, ele começa a maquinar mais, olha só. O pecado vai além. E ele falou, quer saber? Vou mandar ele para frente da batalha, ele vai morrer. Ele não só cobiçou, né, desejou a sua esposa, ele não só adulterou, mas ele foi um homicida, ele matou. Urias, ele morre. Nós vemos aqui o resultado. Então, o pecado, ele traz essa concepção, ele traz à luz a Batseba engravida. E qual é o resultado? Tiago vai falar que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O resultado de permitir que essa cobiça seduzisse seu coração, levasse a armadilha, foi o que aconteceu, que Urias veio a morrer. Urias morreu. Logo mais, o profeta vem e fala com Davi, fala, olha, Deus não está se agradando com você não, você pecou contra Deus. Ele ilustra, através daquela história da ovelha, né? Havia um homem, ele tinha uma ovelha, mas aquele homem, com outras ovelhas, ele pegou aquele tio. Sabe quem é esse? É você. Então, o bebê também morre. Você vê que Deus, ele não se agradou com tudo aquilo. E houve disciplina. Talvez Davi não tinha orado mais, não tinha cantado mais durante um bom tempo, né? Durante essa gestação. Talvez ele queria deixar tudo escondido, mas o seu servo sabia, as pessoas que estavam ao seu redor sabiam, ele mesmo sabia, Batseba sabia, Deus sabia. Muitas vezes nós queremos esconder os nossos pecados, irmãos. Para Deus não tem nada escondido. Talvez está escondido para mim, para sua família, para os seus parentes, mas uma hora vai ser revelado. E quando for revelado, pode ser tarde demais. Pode ser triste, pode ser árduo, pode ter percas. Este homem morreu, este bebê morreu. Olha só que John Pitt diz: é melhor evitar a isca do que se debater na armadilha. É melhor evitar a isca do que se debater na armadilha. Talvez você, olha, e é muito engraçado às vezes, né, quando um caçador coloca uma isca para pegar um animal, ele vem, cheira, parece que ele detecta isso e ele sai correndo, porque ele sabe que é uma isca. Ou até mesmo quando ele está perto de um predador, ele vê que o predador vai pegar ele e ele escapa. Dessa forma, nós devemos evitar isso, porque no final nós podemos nos debater e morrer e nos afastarmos do Senhor. Quantas pessoas já foram tentadas, caíram na tentação, estão longe do Senhor? Saiba que você e eu vamos ser tentados, mas nós não podemos cair na tentação. Nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus Cristo, entendendo todo esse processo. É interessante que tem um livro chamado Arte da Guerra, e lá vai falar sobre esse contexto de guerra, de luta, de batalha. Nós estamos numa guerra espiritual, não é brincadeira. Paulo vai falar isso lá em Efésios capítulo 6. Nós devemos nos revestir da armadura de Deus, nós devemos vigiar, nós devemos estar em constante oração. E este livro vai falar que para batalharmos, nós devemos conhecer as ciladas, os ardis do inimigo. Nós devemos conhecer, irmão. Nós devemos saber que Satanás ele vai vir, vai nos tentar. Nós devemos conhecer que nosso coração é pecador, e muitas vezes ele quer estar longe de Deus, ele quer colocar no centro, não Deus. Ele não quer colocar Deus como prioridade, mas ele quer colocar nós mesmos, nosso ego, as nossas vontades. E quando nós caímos na tentação é porque nós colocamos nós mesmos como ídolos. João Calvino vai dizer que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Talvez você não adora uma estátua assim, mas talvez você adora seu celular. Talvez você adora a sua família muito mais que a Deus. Talvez você adora as coisas que você tem, as regalias que você tem, os bens que você tem.
que você tem adorado? O que tem distanciado você de Deus? Talvez essa adoração, que não seja Deus, pode te levar à tentação e você possa cair nisso. Lembre-se, não é proibido ter. Mas talvez desejar isso mais que Deus é. O que nós aprendemos com isso? Devemos esperar que a fé verdadeira seja provada pelas tribulações dessa vida presente. Sabe que a provação vai vir, como o Tiago fala. Mas seja alegre, seja feliz ao passar pelas provações. Sabendo que Deus quer testar a sua vida, a sua fé. Quer que você tenha uma fé maior a cada dia. Aí nós cantamos, né? Nós cantamos. Muitas vezes nós falamos que essa é a hora que o crente mente. Mas é na hora da canção. É na hora de louvar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá uma chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não é verdade? Nós cantamos, mas quando chega a provação, cadê? Nós choramos, nós murmuramos, nós não queremos receber a aprovação. Nós colocamos Deus à prova. Pô, Deus não está comigo, Deus não me ama. Será que Deus não te ama, meu irmão? Deus te ama assim porque Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Por mim e por você. Ele te ama e Ele demonstrou isso. Ele te comprou com alto preço. O preço foi o sangue de Jesus. E quando você é tentado e cai na tentação, sabe o que você está fazendo? Amassando o sacrifício de Jesus e jogando no lixo. Quando você for tentado, pense duas vezes. Pense duas vezes. O sacrifício de Jesus é importante para mim. O amor de Jesus por mim é bom. Se é valioso, fuja da tentação. Como José. Ele fugiu. Ele foi embora. Certa vez um pastor, isso eu ouvi, é interessante. Um pastor, ele tinha uma secretária e todo dia ele ia trabalhar, né? Ele estava ali cuidando dos afazeres, das entrevistas que muitas vezes as pessoas viriam, né? As consultas, os aconselhamentos que as pessoas viriam fazer com ele, as visitas, e essa pessoa agendava. E em um momento eles ficaram sós, né? E essa secretária chegou e falou: pastor, tem uma coisa para te falar. Fala, minha filha. Eu te amo. Esse pastor é casado. Eu te amo. Esse pastor olhou para ela com sabedoria. Falei: irmã, vai embora. Mano, vai para sua casa. Eu sou casado, tenho uma esposa que eu amo. Eu zelo por isso. Eu não quero que meu ministério, meu amor a Deus, as coisas sejam estragadas. Vai embora. Ele mandou essa mulher embora. E ele chegou, ele falou até para ela, falou: olha, eu vou contar para minha esposa isso aqui. Ela saiu, né? Tal, e ele foi para casa, falou com a esposa, falou: olha, aconteceu isso, isso e isso. E essa mulher, ela foi até a casa dela para resolver isso. Ela não foi para bater na mulher não, tá bom? Mas ela chegou lá e falou: irmã, eu ouvi tudo que meu marido falou. Eu sei que ele é um servo do Senhor. Ele ama o Senhor. Ele me ama. E nós te perdoamos. Saiba que estamos aqui para te ajudar. Irmãos, nós precisamos uns dos outros para nos ajudar nesses momentos difíceis. Você precisa contar, né, com cada um, mas cada um precisa estar preparado, vigiando. Se esse pastor não estivesse orando, vigiando, sabendo que o amor dele é maior a Deus do que todas as outras coisas, o amor dele pela sua esposa era maior do que qualquer outra mulher, ele tinha caído. Certa vez outro pastor, né, e isso acontece com o pastor, né, a mulher estava na sua casa, ela ligou: pastor, me faz uma visita.
né? Meu marido está aqui e tudo mais, a gente precisa de uma visita do senhor, vem aqui. Não, tá bom, beleza. Então, falou, pô, o marido dela está lá, então não vou precisar levar minha esposa, né? Foi. E eu chegar lá, ele entrou, né, tudo mais. Falou, cadê o seu marido? Mal sabia ele que o marido estava viajando, eu tinha mentido. Olha só. E aí, ele falou, é agora, hoje você não escapa, né? Tio, aquele roupão lá, tudo, armadilha. E aí, esse homem não pensou duas vezes, irmãos, ele abriu a janela e se atirou na janela. Você dá risada, mas é um escape. Se ele tivesse ficado, ele tinha caído, irmãos. Então ele fugiu, ele se arrebentou, ele se ralou todinho, mas ele foi embora, como José. Ele ficou sem roupa lá. Ela agarrou a roupa e aquilo ficou como de prova. Talvez você vai ser injustiçado como José. E ele foi preso. Ele ficou um bom tempo lá na prisão, mas ele fugiu. Ele sabia que ele amava mais a Deus do que todas as coisas que ele tinha, do que a posição que ele tinha. Ele amava a Deus. Ele amava o seu chefe, Potifar. Ele amava. E por isso ele não desejou ela. Ele amava ela. Olha só. Quando nós amamos a Deus, quando nós amamos as pessoas, dificilmente nós vamos cair nas tentações. Porque é isso que vai estar em jogo. Você vai pensar, eu amo a Deus mesmo. Eu amo o meu próximo. Isso vale de exemplo para nós, irmãos. Quando a tentação vier, nós vamos revelar quem realmente nós amamos. Se amamos a Deus e ao próximo, ou se amamos as coisas e aquilo que pode nos agregar. Talvez você vai ter um confronto lá no seu trabalho. Talvez você vai ter um confronto lá na sua família. E o que você vai revelar? Se você ama a Deus e ama o próximo, ou se você ama as coisas e a você mesmo. Pense nisso. Que possamos lutar incansavelmente contra as tentações, procurando aprender do Senhor quando nós somos provados. Você e eu possamos ser pessoas que crescem de fé em fé. Vamos crescer e aprender com as provações e dar valor a ela. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Nos ajude a entender, Deus, que ao passarmos pelas provações, se olharmos para Jesus Cristo, se obedecermos a palavra do Senhor, sabemos que devemos dar valor às provações, nós vamos ser provados pelo Senhor e vamos ser aprovados. Quando a tentação vier, Deus, de nós mesmos, do sistema do mundo, até mesmo de Satanás, o Senhor nos ajude a fugir, a lutar com a palavra do Senhor, que é a espada, a ter uma vida de vigilância, de oração a Deus. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Abençoa a vida dos irmãos que estão aqui presentes, Deus, e aprender com esses exemplos de vida que é real. E se cairmos na tentação, Deus, nos ajude a reconhecer os nossos pecados, porque o Senhor é fiel e justo e pode nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém. Nós somos filhos do Senhor e nós sabemos que há uma luta enorme entre a carne e o Espírito. Nos ajude a alimentar mais o nosso espírito, a pararmos de olhar e alimentar nossa carne diariamente com televisão, com novelas, com coisas, ó Deus. Nos ajude a ter um tempo dedicado e orar por cada irmão aqui presente. Nós conhecemos muitas vezes as dificuldades, as provações que cada um enfrenta. Nos ajude a orar por nós mesmos, pela nossa família, a ter uma vida como a de Jesus, uma vida de oração. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.